Sua vida não pode parar porque ninguém respondeu. Mas talvez ela já tenha parado. Você acorda sem compromisso. Adia o primeiro movimento. Olha o celular. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma oportunidade. Então você volta para a cama. Não porque decidiu descansar, mas porque começou a acreditar que não vale a pena agir. Esse é o perigo dos dias sem resposta. Eles não destroem você de uma vez. Eles roubam pequenas partes da sua disciplina, até que a espera se transforma em prisão. E você começa a chamar de azar aquilo que aos poucos virou abandono de si mesmo. Neste vídeo, você vai entender como recuperar o controle da sua rotina quando o mundo externo permanece em silêncio. Não vou falar sobre motivação. A motivação desaparece. Vou mostrar como reconstruir uma estrutura mínima para continuar agindo. Mesmo quando ninguém reconhece seu esforço, quando nenhuma porta se abre, quando a esperança parece uma palavra vazia, você vai sair daqui com uma regra simples. Não permita que a ausência de resposta determine a qualidade da sua conduta. Porque talvez você não controle a oportunidade, mas ainda pode controlar o homem que estará de pé quando ela chegar. A falta de resposta não machuca apenas pelo que ela significa. Machuca pelo que começa a fazer com os seus dias. No início, existe uma rotina. Você acorda, procura, envia, estuda, tenta contato, organiza alguma coisa. Depois chegam os primeiros silêncios. Uma mensagem sem retorno. Uma candidatura ignorada. Uma promessa que não se confirma. Uma conversa que termina com "Vamos manter contato". Você ainda continua, mas algo muda. O horário de acordar começa a perder importância. A roupa deixa de importar. A mesa fica desorganizada. O exercício é adiado. O currículo permanece aberto na tela, sem nenhuma alteração. Você diz que está esperando uma resposta, mas em algum momento já não está esperando uma resposta. Está esperando uma autorização para voltar a viver. Esse é o primeiro erro. Você começa a entregar a direção do seu dia para acontecimentos que não dependem de você. Se alguém liga, você se movimenta. Se alguém responde, você recupera energia. Se uma oportunidade aparece, você volta a acreditar. Mas quando o mundo se cala, você também se cala. A sua rotina passa a depender de estímulos externos. A sua disciplina passa a depender de boas notícias. A sua dignidade passa a depender da aprovação de pessoas que nem sabem o que você enfrentou para continuar tentando. Isso é uma forma silenciosa de escravidão. Você não está preso por correntes. Está preso à próxima notificação. A cada manhã, você pergunta ao telefone se ainda existe uma razão para agir. Mas a resposta não deveria vir de uma tela. Deveria vir da decisão de não abandonar aquilo que ainda está sob o seu comando. Você não controla o retorno. Não controla o processo. Não controla a preferência de quem escolhe. Mas controla a hora em que se levanta. Controla se vai cuidar do corpo. Controla se vai preparar melhor a próxima tentativa. Controla se vai manter a mente ocupada com tarefas que fortalecem, em vez de alimentá-la com comparação e medo. A primeira disciplina dos dias sem resposta é simples. Mantenha horários que não dependem de esperança. Levante no mesmo horário. Arrume o espaço. Mova o corpo. Faça uma tarefa difícil antes de buscar distração. Separe um período para procurar oportunidades. Depois, encerre. Você não precisa transformar cada dia numa batalha épica. Precisa impedir que um dia vazio se torne uma identidade. A vida pode estar suspensa em uma área. Não permita que ela fique suspensa em todas. A motivação é uma visitante. A disciplina é o que permanece quando todos os visitantes vão embora. Você pode passar semanas esperando sentir vontade de voltar a agir, esperando acordar com energia, esperando recuperar a confiança, esperando uma notícia boa, esperando aquele impulso que vai colocar tudo no lugar. Mas esse impulso talvez não venha.
Não porque você esteja condenado, porque a motivação costuma nascer depois do movimento, não antes dele. Você não precisa sentir força para começar. Precisa começar para lembrar que ainda possui força. É como uma casa escura depois de uma queda de energia. Você entra, não enxerga nada. Pode ficar parado esperando a luz voltar. Ou pode acender uma vela. A vela não ilumina a rua. Não resolve o problema da rede elétrica. Não transforma a noite em manhã. Mas permite que você dê o próximo passo sem bater contra os móveis. É isso que uma rotina mínima faz. Ela não resolve tudo. Impede que você piore a situação enquanto espera aquilo que não controla. Muita gente confunde descanso com desistência. Descansar é recuperar energia com intenção. Desistir é abandonar a estrutura e chamar isso de paz. Você percebe a diferença quando o descanso termina. Depois de um descanso verdadeiro, existe algum retorno. Depois da desistência disfarçada, existe culpa, desordem e mais distância da própria vida. Por isso, não faça promessas grandiosas nos dias difíceis. Não diga que vai reconstruir tudo. Não diga que nunca mais vai falhar. Não crie uma lista impossível. Escolha 3 atos que preservem sua direção. Um ato para o corpo, um ato para a sua capacidade, um ato ligado à próxima oportunidade. Pode ser caminhar, estudar durante 30 minutos, revisar uma apresentação, enviar uma mensagem, atualizar uma habilidade, organizar uma pendência. Pequeno não significa inútil. Uma muralha também começa com uma pedra. E existe uma diferença entre fazer pouco e fazer nada. Fazer pouco mantém a identidade em movimento. Fazer nada entrega o dia ao ressentimento. É aqui que a antiga sabedoria aparece sem precisar ser anunciada. Você não deve agir apenas quando o humor permite. Deve agir porque existe uma tarefa diante de você. Não por garantia de recompensa. Não para provar alguma coisa aos outros. Não para fingir que não está cansado. Você age para não se tornar dependente do próprio desânimo. Como escreveu Epicteto, não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. A ausência de resposta é um fato. Minha vida acabou é um julgamento. A demora é um fato. Ninguém precisa mais de mim é um julgamento. A rejeição é um fato. Eu não tenho mais valor é um julgamento. O fato exige ação. O julgamento exige correção. Agora responda com honestidade. Qual parte da sua rotina você abandonou porque ninguém reconheceu o seu esforço? Não escreva apenas a disciplina. Diga o que foi: o exercício, o estudo, a procura, o cuidado com a aparência, a vontade de conversar, a capacidade de começar o dia. Escreva nos comentários a ação que você vai retomar primeiro. Não para impressionar ninguém, para tornar pública uma decisão que até agora ficou escondida dentro do silêncio. Existe uma mentira perigosa sobre disciplina. A ideia de que, se você fizer tudo certo, o resultado aparecerá rapidamente. Você acorda cedo, trabalha, se prepara, tenta novamente e espera que a vida seja obrigada a recompensar seu esforço. Mas a vida não assina contratos com a nossa ansiedade. Você pode fazer tudo certo e ainda esperar. Pode se preparar e ainda ser recusado. Pode manter uma boa postura e ainda encontrar portas fechadas. Isso não torna a disciplina inútil. Revela a verdadeira função dela. Disciplina não existe para controlar o resultado. Existe para proteger você durante o período em que o resultado continua fora do seu alcance. Ela não é uma máquina de produzir oportunidades. É uma estrutura para impedir que a falta de oportunidade destrua o seu caráter. Quando você mantém uma rotina sem aplauso, alguma coisa se fortalece. Não é apenas a chance de encontrar uma resposta. É a sua capacidade de permanecer funcional sem depender de validação imediata. Você deixa de perguntar: quando isso vai acabar? E começa a perguntar:
O que está ao meu alcance hoje? Essa pergunta devolve liberdade. Não porque torna o cenário fácil, mas porque reduz o cenário ao próximo movimento possível. Se a situação financeira exige contenção, você olha para os números. Se falta preparo, você estuda. Se falta contato, você se comunica. Se falta energia, você organiza o sono e o corpo. Se falta clareza, você escreve o que sabe e o que ainda precisa descobrir. Sem drama desnecessário. Sem negar a dor. Sem transformar sofrimento em espetáculo. A disciplina também exige aceitar que alguns dias serão ruins. Você vai acordar pesado. Vai sentir medo. Vai comparar o seu caminho com o de quem parece avançar. Vai pensar que todo esforço foi inútil. Nesse dia, não tente vencer a vida inteira. Vença a primeira hora. Levante. Tome banho. Abra a janela. Caminhe. Faça a primeira tarefa. A mente cria monstros quando permanece imóvel. O movimento não elimina todos eles, mas impede que cresçam no escuro. Você não precisa fabricar uma visão positiva. Precisa abandonar a necessidade de uma visão perfeita. Talvez você não consiga acreditar que tudo dará certo. Tudo bem? Acredite apenas que é possível atravessar o dia sem trair a si mesmo. Talvez você não consiga enxergar uma grande oportunidade. Procure o próximo contato. Talvez você não consiga recuperar a confiança. Cumpra uma tarefa que alguém confiante cumpriria. A ação pode vir antes da certeza. A coragem pode vir antes da esperança. A ordem pode vir antes da paz. É assim que você se fortalece, não esperando sentir-se pronto, mas se comportando de acordo com aquilo que deseja preservar. Se quer preservar a dignidade, não abandone sua palavra. Se quer preservar a liberdade, não entregue todas as horas à tela. Se quer preservar a força, trate o corpo como um aliado. Se quer preservar a esperança, não a confunda com euforia. Esperança madura não promete que a porta vai abrir. Ela diz: enquanto a porta não abre, eu ainda posso construir, aprender, tentar e permanecer inteiro. Essa é a invertida. Você achava que precisava de uma resposta para voltar a agir. Mas é a ação que impede o silêncio de definir você. Você achava que a disciplina serviria para conseguir o que deseja. Mas ela existe, primeiro, para impedir que você se torne irreconhecível enquanto espera. Você achava que precisava recuperar a motivação. Mas talvez precise apenas parar de negociar com aquilo que sabe que deve fazer. A vida profissional pode estar parada. A sua vida interior não precisa estar. O mundo pode não ter reconhecido o seu esforço. Isso não significa que você deva se tornar negligente consigo mesmo. Ninguém pode garantir quando virá a próxima oportunidade. Mas você pode decidir se ela encontrará você disperso ou preparado. A disciplina começa quando a esperança fica silenciosa. Não quando você está confiante. Não quando tudo está organizado. Não quando alguém finalmente reconhece o seu valor. Começa quando ninguém responde. Quando o dia parece inútil. Quando a cama parece mais segura. Quando o telefone permanece mudo. É nesse momento que você precisa proteger a sua conduta. Faça o que está diante de você. Cuide do corpo. Organize o dia. Prepare a próxima tentativa. Não permita que uma demora se transforme em abandono. A oportunidade pode tardar. A sua decisão não precisa tardar. Você não controla quando o mundo vai abrir uma porta, mas controla se continuará sendo capaz de caminhar até ela. Não espere a esperança voltar para agir. Haja até que a esperança deixe de ser necessária. Se este vídeo encontrou uma parte da sua luta, inscreva-se no protocolo estoico. Aqui a força não é tratada como euforia. É construída nos dias em que ninguém está olhando. E no próximo vídeo, vamos falar sobre o momento em que a rejeição deixa de ser um acontecimento e começa a aparecer uma identidade. Porque um não pode fechar uma porta,
Mas só você pode transformá-lo numa sentença.